Daef, começando o oitavo episódio de AJOcast, exatamente, AJOcast começando mais uma vez. Sim, 2 episódios numa semana, isso não acontecia há 8 meses, quando o AJOcast começou. Foi uma semana menos movimentada, mas contudo porém todavia sobrou-me um tempinho que poderei aproveitar agora. E sim, vamos começar agora esse podcast horrível com cenas lamentáveis. Sim, a gente poderia ter começado com uma notícia boa, a gente poderia ter começado a falar sobre o Vitória ter ganhado de 4-0 do Brasil de Pelotas, a gente poderia começar falando sobre o América Mineiro que ganhou do Santos de 2-0, mas a gente vai falar do Santos, não vamos falar do América. Contudo, porém, todavia, vamos começar a falar de desgraça. Vamos primeiro, passar a merda aqui toda e aí sim, depois, passar para coisas boas da vida, para coisas boas do futebol, que são gols, Bayern do Munique, MC Livinho perdendo gol. É uma coisa louca. Vamos começar essa bagaça. Sim, vamos lá. Depois desse sonzinho totalmente aleatório, sim, foi muito aleatório. Eu pensei em colocar, ficou bonitinho até, né? Se não ficou também, fazer o quê, né? A gente tira na próxima. O Paysandu está na Série C, se eu não me engano. Exatamente. Eles jogaram contra o Ituano, pela Série C do Brasileiro. E o time do Ituano estava ganhando já de 3-0 nisso, né? Nessa partida que deveria estar com um nível técnico maravilhoso. Tendo em vista de que o Ituano estava ganhando de 3-0 do Paysandu na própria casa, lá no Curuzu, em Belém, o que a torcida fez? Começou a apoiar? Não. Quase falei apanhar, e foi isso que aconteceu. Os torcedores do Paysandu invadem o campo durante a partida contra o Ituano e foram pra cima dos jogadores. Sim! Cenas lamentáveis no norte do país. Os jogadores correram para os vestiários, porque também não é pra menos, né? Tem 10 mil negros correndo atrás de você e mais 10, mais 20, se for contar reservas, tica e tudo mais. Você vai fazer o quê? Vai ficar lá no meio, né? Trocando porrada com os caras? Não dá, não tem como. O jogo foi interrompido, mas depois voltou. E aí o Ituano fez mais uma e tomou um. Foi lindo. A confusão começou aos 13 minutos do segundo tempo, mais conhecido como aos 58 no total. As pessoas não chegaram a entrar em confrontos com os jogadores, sendo contidas imediatamente pelo policiamento presente no estádio. Os atletas dos dois times correram para os vestiários. Nas arquibancadas ainda foi possível ver um princípio de incêndio no papel picado espalhado pela torcida. Bombeiros usaram extintores para apagar o fogo, ou seja, os caras invadiram o campo, foram para cima dos jogadores do próprio time, na própria casa, e ainda tacaram fogo na arquibancada. Foi possível observar objetos sendo jogados Olha o que está escrito aqui, na moral. Ainda foi possível observar objetos sendo jogadores nos vidros, acredito eu, uma tentativa de quebrar a proteção. Confrontos aconteceram fora do estádio, ou seja, foi porrada dentro, foi porrada lá na arquibancada junto com fogo e foi porrada fora. Que linda! É esse tipo de coisa que a gente gosta de ver do futebol brasileiro. Cenas lamentáveis, exatamente. O Paysandu, ele precisava da vitória para continuar com chances de acesso para a Série B. Mas assim, acho que não aconteceu, né? Não rolou isso muito aí, não. Na verdade, eu acho que o Paysandu vai ficar na Série C mesmo. O Ituano, por outro lado, está liderando o Grupo C e pode subir ainda neste sábado. No caso, hoje. Não sei se subiu hoje, então a gente vai abrir outro link e aí a gente vai ver. Cadê seu? Aqui, ó. Achei o Grupo Tigragatica, o Grupo C. O Criciúma perdeu do Botafogo da Paraíba, mas mesmo assim o Criciúma se classificou para a próxima fase. Acredito eu que o Ituano já tenha se classificado para a Série B, né? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Para isso, o time paulista precisa que o Botafogo não vença o Criciúma. O Botafogo venceu o Criciúma.
Só que o Criciúma continua no mesmo lugar, em segundo lugar, e o Botafogo em terceiro, por causa de saldo de gols, tá ligado? Ou seja, a Série C simplesmente não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A porrada comeu, o Paysandu se lascou e deu na mesma, porque o Ituano ainda não foi classificado para a série Série B, isso. Série B. Então a gente vai procurar aqui, ó. Cadê deixa eu ver se eu acho que... Não, já tô no Brasileirão Série C. Eu fui meio burro agora. Bom, não dá pra achar, tá? Não dá pra achar, não achei essa merda. Porém, precisamos continuar falando sobre cenas lamentáveis. E o jogador se irritou com falta no Tocantinense Sub-20. Sim, o estadual do Tocantins estava acontecendo lá, o dos molequinhos lá, o Sub-20. É molequinho como se eu não tivesse um ano de diferença, né? Sim, exatamente. E aí, ele partiu pra agressão. Ele se irritou com a falta e partiu pra agressão no jogo. E aí, adivinha o que aconteceu? O jogador que recebeu a falta foi expulso. Parabéns, aqui aprendemos como tomar uma falta e ser expulso no mesmo jogo, cara. Ele recebeu atendimento ali no gramado e não teve ferimentos graves. O atleta que foi agredido, muito provavelmente o cara que fez a falta nesse jogador que agrediu o outro jogador, exatamente. O agressor foi expulso da partida, como eu tinha dito antes. Agora vamos com nomes, né? Vamos parar de falar jogador e jogador. O lateral direito, Marcos Vinícius, do Tocantins de Miracema, foi agredido pelo lateral esquerdo, Juan, do Sparta, na tarde de hoje. No caso 23, no sábado. Em partida válida pela quarta rodada do Tocantinense Sub-20. O atleta agredido, no caso Marcos Vinícius, ele recebeu atendimento no gramado. E o agressor, que foi o Juan, que tomou a falta, foi expulso da partida. O duelo foi realizado no estádio Mirandão, em Aguaraína, e terminou 2-0 para o Tocantins de Miracema. Olha, é merda acontecendo. É merda. Sabe por que eu fico louco com uma coisa dessa? Que é a mesma coisa que acontece no videogame, velho. É a mesma merda que acontece no videogame. A gente tá lá, pá, bonitinho, a gente toma uma porrada. E aí a gente não acontece nada. Mas a gente dá um beliscão lá no outro jogador do outro time. Pronto, nossa, vamos tomar um vermelho, né? Aquele juiz japonês, filho da puta lá do pé. É uma coisa linda. Mas falando ainda sobre desgraças de videogame, eu agora há pouco, comecei uma carreira nova no PS 2012, uma carreira de técnico, tá ligado? Liga Master Liga. Comecei com o Milan, começamos na segunda divisão e eu peguei um elenco tão feio, um elenco tão ruim, um elenco tão sem técnica, um elenco fraco psicologicamente. Alguns ainda tem uma técnica, eu tive que pegar os moleques tudo refúgio lá da filial, que tá escrito em espanhol, não é filial, é junior. Tive que pegar 3 moleques do junior. Aliás, tive que pegar 4, porque o outro eu peguei depois, porque é um arrombado lá do meio campo, simplesmente não sabe jogar. Eu tive que pegar um junior, porque joga melhor que o cara, que tá ali, é profissional há 10 anos. É 10 anos. E aí, tamo lá com o Milan, né? Fomos jogar um amistoso contra o Basel, aquele time suíço. Ganhamos, 3-1. Ganhamos bem até. Beleza, até aí tranquilo. Começou o campeonato da segunda divisão. E aí começa a desgraça no Milan. Sim, eu sou técnico e a gente jogou um total de 7 jogos. 6 da Liga e 1 da Copa. Adivinhem o que aconteceu? Sim, exatamente. A gente perdeu os 7 jogos. Isso que na Copa a gente era ida e volta, né? A gente vai jogar a volta ainda. Na ida a gente tomou 4-1 pra Roma. Pra você ter uma noção. Os outros 6 jogos da Liga a gente tomou um pau, um vareio de todos os times que a gente enfrentou. Um foi 3-1, outro foi 3-0, outro foi 2-0, outro foi 2-1. Nas últimas 2 vezes a gente tomou só 1-0. Eu sinto que a gente está começando a evoluir com o time. Porém, contudo, todavia, o Santos enfrentou o América Mineiro no dia de hoje. Agora há pouco, não faz nem muito tempo. E perdeu por 2-0. E aqui na chamada aqui do GE, obrigado GE,
tá falando? Carille vê psicológico pesar em briga do Santos contra o Z4. Não passa pela questão tática. É o que eu digo com a porra do Milan lá no jogo. É o que eu digo lá. Não é tática, não é questão tática, não é questão de o técnico é burro, o fisioterapeuta é um filho da puta. Não, não é nada disso. Não é nada disso. O time é fraco, o time é burro. A gente tenta fazer um passe de 5 metros, o filho da puta erra. Tá ligado? É impressionante isso. O treinador, o Carille, grande Carille, falou sobre o momento do time após derrota pelo América Mineiro. Do América Mineiro. Sobre o América Mineiro. Após derrota para o América Mineiro. Né? O Fábio Carille, ele tá ciente da situação delicada que o Santos vive. Da situação horrível. Da situação horripilante. Da situação fraca que o Santos vem passando. E ele acredita que o psicológico tá atrapalhando o elenco. Mas também não é pra menos, né? A gente tá na 19ª colocação, mentira, esse é o Grêmio. Tá tomando um pau de tudo que é time, né? E ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, porque pode ser ultrapassado pelo Bahia, pelo Sport e só, porque o Grêmio não vai vencer mais uma vez. É lógico que o time vai ficar abalado, né? O time vai ficar muito doido, né? Então, justamente por isso, o Carille aproveita não. Ele vê que o fator mental deve estar atrapalhando mais, né? Ou seja, os caras não conseguem fazer um passe, tá ligado? Os caras estão totalmente pressionados, os caras não ganham uma. É lógico que os caras vão ficar fracos, os caras vão ficar meio ressentidos de saber jogar, o que na verdade eles sabem. É como ele disse, é um grupo que ele considera qualificado, que nesse momento está sendo mais mental do que qualquer outra coisa que está atrapalhando. A gente tem que ter sabedoria sobre isso. Começa a errar passes, a ver um incômodo, até sequência de erro. É exatamente o que tô passando lá com o Milan, entendeu? É psicológico e é nosso trabalho também trabalhar esse lado do atleta. Eu achei que era atleta, aí eu falei atleta, aí eu achei que era atleta, eu achei que tinha errado, mas não. E a derrota de hoje não passa pela questão tática, mas só por estar mais atento às situações, estar mais ligado no jogo. Ou seja, obrigado, Carille. Eu vou contratar um psicólogo e talvez um psiquiatra para aquelas merdas, aquelas amebas daquele jogador. Tá? Obrigado. Mas, contudo, porém, todavia, nem tudo são flores, né? Como se perder de 2-0 para o América Mineiro já fosse algum tipo de flor. Porém, piora. O Jean Mota, ele ficou menos de 2 minutos em campo. Ele fez um pênalti e foi expulso. Exatamente. Ele deu um pescotapa e deu um giro flex ali com o Ademir do América Mineiro. Fez isso dentro da área, um belo do animal, né? Um belo do animal. E fez um pênalti. Mas vamos lá, eu vou contar com mais detalhes. Pera aí, calma. O meia Jean Mota ficou menos de 2 minutos. Isso aí eu já contei. O Jean, ele substituiu o Camacho, lesionado aos 44 do primeiro tempo. Beleza. O Camacho, ele tava suspenso mesmo. Ele lesionou e deu ruim total. E aí, um pouquinho depois, aos 46 do primeiro tempo, ele deu esse giroflex, deu uma rodadinha, deu uma dançada, uma lambada ali com o Ademir. E isso dentro da área. Aí foi pênalti. E ele foi expulso. Sim! O Jean Mota foi expulso em menos de 2 minutos em campo. O próprio Ademir, que sofreu o pênalti, ele fez o gol e abriu o placar para o primeiro gol do América. E teve o segundo gol ainda depois, que eu vou procurar agora. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. É o tempo real isso aqui? Não sei. Vamos ver quem fez o segundo gol do América Mineiro. O primeiro foi do Ademir. O segundo não aparece. Tá difícil aqui. O segundo foi do Alê. Grande Alê. Não conheço o Alê. O Alê é o camisa 30, é um volante do América Mineiro. América Mineiro que agora está com o Marquinhos Santos, como tinha dito anteriormente. Está com o Marquinhos Santos como técnico, né, anteriormente no último episódio, que foi segunda-feira, né? E já está colecionando seus frutos. Sim, já está tendo suas recompensas de ter pegado um técnico bom, né, que faz bons trabalhos, por incrível que parível. O Wagner Mancini permaneceu um tempinho ali, né? Saiu do Corinthians, tudo mais. Aí foi pro Grêmio agora, né? E ganhou o primeiro jogo, por incrível que parível. Sim, ganhou do Juventude 3-2. Ninguém sabe como isso aconteceu.
E é isso. A gente tem aí o mancinismo, o Marquinhos Santismo e por aí vai. Tá ligado? Do porém, todavia. Contudo, porém, todavia, a gente achava que não poderia piorar esse episódio da JCast. E pode! Pode, porque o MC Livinho me perde uma chance ridícula contra o para o São Caetano na Copa Paulista. Que é tipo a Série E do Brasileirão, tá ligado? Isso no empate por 1-1 contra o 15 de Piracicaba, o 15 de novembro de Piracicaba. É 15 de novembro de Piracicaba? Acredito eu que seja. 15 de Piracicaba. É o Esporte Clube 15 de novembro, é o 15 de Piracicaba. 15. É um belo nome para um time. Em busca do primeiro gol pelo São Caetano, o MC Livinho foi hoje pela primeira vez titular pelo São Caetano. Ele teve a chance de desencantar, de sair do marasmo, de sair da sua seca. Neste sábado, no dia de hoje também, no duelo de ida das quartas de final da Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba. Mas desperdiçou uma chance horrorosamente incrível. Sim! Aos 10 minutos do segundo tempo, ele recebeu uma bola maravilhosa de Portugal. Ele estava a 9 metros do gol. Ele só tinha o goleiro e o gol na frente dele. E o passe que ele recebeu, ele poderia ter chutado na direita, ele poderia ter chutado por cima, ele poderia ter chutado por baixo das canetas do goleiro, ele poderia ter chutado pela esquerda. Mas ele fez o seguinte, ele escolheu o lado direito dele. Só que em vez de chutar como um jogador que, por incrível que parível ele é, porque ele tá disputando um campeonato profissional, o animal me chuta na direita, mas me chuta na trave. Sim, ele chutou na trave. Chutou igual um animal. E o São Caetano ficou apenas com o seu placar horrível de 1-1 contra o 15 de Piracicaba. Mas a gente achava que não poderia piorar. Mas piora, sim, Ibrahimovic. Ele fez um gol contra o Milan. Contra o Milan, não. Ele fez um gol no jogo do Milan, mas fez um gol contra o Milan também. O Milan enfrentou hoje o Bolonha por 4-2. E agora, tá secando o Napoli para não ser ultrapassado, porque está na liderança do campeonato italiano. Mas aí você me pergunta, por que, André? Por que você está achando... Porque você disse que o AJCast não poderia piorar e piora. Porque o Ibrahimovic fez um dos gols. Sim, ele fez um dos gols do Milan, mas ele fez um dos contras. Sim, o Ibrahimovic, ele estreou seus gols contras na carreira, isso com 40 anos. Ibrahimovic fez um gol contra. Sim, Ibrahimovic fez um gol contra. Num jogaço com 2 expulsões para o Bolonha e o primeiro gol contra da carreira de Ibrahimovic, o time do Stefano Pioli venceu por 4-2, pelo menos isso. E ainda fez uma assistência. Cara, Ibrahimovic é muito bom, mano. Ibrahimovic é muito bom. Fez uma assistência, fez 2 gols, um contra, um a favor, tá ligado? E nisso ele demonstra que ele pode fazer gol fora, gol dentro, gol contra, gol a favor, gol de cabeça, de pé, gol de joelho, gol da tua mãe também. Ele consegue fazer gol de tudo que é jeito. Falando em nego que pode fazer gol de tudo que é jeito, temos o Lewandowski. Ele marcou mais uma vez. E o Bayern goleia o Hoffenheim, em dia especial para Manuel Neuer. O Manuel Neuer, ele alcança 300 vitórias com a camisa do time de Munique. O que não é novidade, tendo em vista que o Bayern de Munique não cansa de ganhar também, né? O Bayern de Munique, ele venceu o Hoffenheim pela 9ª rodada do campeonato italiano neste sábado por 4-0. E o Lewandowski fez um gol. Nossa, que novidade, meu Deus do céu. Nossa, ei, legal. Nem parece que vai ser o 35º título do Bayern de Munique. Os outros 3 gols do Bayern de Munique foram do Gnabry, do Coman e do Choupo-Moting. Sim! E aí, é isso. Só isso. Eu tenho outro detalhe agora, antes de encerrar o episódio. Além dos 3 pontos, a manutenção da liderança da competição, o Manuel Neuer, ele conseguiu sua 300ª vitória com a camisa bávara. Uma marca que apenas o Oliver Kahn conseguiu alcançar. O atual CEO do Bayern, ele não é pouca bosta lá dentro, ele venceu 310 vezes. Ou seja, é só o Bayern de Munique vencer mais 11 jogos com o Neuer dentro de campo
que o Neuer consegue esse recorde. Parabéns ao Manuel Neuer e parabéns para quem idealizou essa camisa do Bayern de Munique, que é muito bonita, devo dizer. A numeração é muito feia, mas a camisa é muito bonita. Parabéns aí à Adidas. Contudo, porém, nesse episódio é impressionante, cara. Que coisa horrorosa. A gente tentou fazer o máximo possível para esse episódio sair bom, mas é difícil, tendo em vista do apresentador, da pauta, de quem faz a redação, de quem é o diretor e das notícias também que acontecem, né? Que acontecem. Que se acontecesse, vamos procurar uma notícia boa, do nada, sim, vamos procurar então, vai. Eu vou falar uma vitória aqui. Vamos lá. Pera aí. Não vou falar isso. Não, isso não. Vamos falar de coisa boa aqui, ó. Torcida do Fluminense grita o nome de Renato Gaúcho. Teve um Fla-Flu agora há pouco, parece. E o Flamengo tomou na jaca. E o John Kennedy, sim, não é o presidente, é o jogador do Fluminense. Ele brilhou. E o Fluminense ganhou de 3-1 do Fla. Isso é uma coisa boa. O Fla perdeu, o Flamengo perdeu. Isso é uma coisa boa. E com isso vou acabar este 8º episódio da JCast. Muito obrigado a você que ficou até aqui, teve essa paciência, essa coisa louca de ficar até o final deste episódio, desse podcast que é muito bom. Desse podcast que é uma maravilha. O apresentador é bom, tem uma voz boa, né? Tem uma dicção melhor ainda. É uma coisa louca. Contudo, porém, todavia, a gente precisa acabar com esse episódio logo, antes que acabe toda a gravação, né? Deu um ruim, enfim. Tchau, até a próxima!